A paz do Senhor, que Deus abençoe você e toda a sua família. Nesse vídeo vamos falar sobre o concerto de Deus com Abraão. Muito bem, peço que você continue, deixe o seu like, vamos orar agora. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nesse intuito de aprender mais do Senhor. Pedimos que o Espírito Santo nos ajude nessa jornada, em nome de Jesus, aprendendo, lendo a palavra, que possamos meditar nos versículos, ó Deus, citados aqui, que possamos acrescentar em nós o conhecimento com o nosso Deus, o nosso amado Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso amigo Espírito Santo. Pai, muito obrigado. Em nome de Jesus, fica conosco, Senhor, e fala comigo, fala com meus queridos irmãos, hoje e sempre. Amém. Muito bem, vamos ao nosso estudo. A paz do Senhor, meus queridos, que Deus abençoe. Dando continuidade ao nosso estudo, hoje vamos falar sobre o concerto de Deus com Abraão. Deus, ao estabelecer comunhão com Abraão, mediante o concerto, faz-lhe claramente várias promessas. Deus como escudo e recompensa de Abraão, descendência numerosa e a terra de Canaã como a sua herança. Deus conclamou Abraão a compreender as suas promessas por fé, aceitá-las e confiar nele como seu Senhor. Por Abraão assim fazer, Deus o aceitou como justo e foi confirmado mediante a comunhão pessoal com ele. Não somente Abraão precisou de início expressar sua fé para a efetuação do concerto, como também Deus requereu que, para a continuação das bênçãos do referido concerto, Abraão devia, de coração, agradar a Deus através de uma vida de obediência. Primeiro, Deus requereu que Abraão andasse na sua presença e que fosse perfeito. Noutras palavras, se a sua fé não fosse acompanhada de obediência, ele estaria inabilitado para participar dos eternos propósitos de Deus. Em Romanos, capítulo 1, verso 5, o apóstolo Paulo ele fala assim: pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. E Abraão já era um homem de 90 anos. Abraão agora estava com 99 anos e Sarai já muito ultrapassada a idade de ter filhos. Mas 13 anos após o nascimento de Ismael e 24 anos depois da promessa original de Deus, o Senhor apareceu a Abraão com uma mensagem e uma exigência. Deus se revelou como um Deus todo-poderoso, significando que ele era onipotente e que nada lhe era impossível. Como Deus todo-poderoso, ele podia cumprir suas promessas, quanto na esfera natural, tudo dizia ser impossível ao seu cumprimento. Então, seria por um milagre que Deus traria ao mundo o filho prometido a Abraão. Deus ordenou que Abraão andasse diante dele e que fosse perfeito. Assim como a fé de Abraão foi necessária na efetuação do concerto com Deus, assim também um esforço sincero para agradá-lo era agora necessário para a continuação das bênçãos de Deus, segundo o concerto feito. A fé de Abraão tinha que estar unida à sua obediência, senão ele estaria inabilitado para participar
dos propósitos eternos de Deus. Em outras palavras, as promessas e os milagres de Deus somente serão realizados quando seu povo busca viver de maneira irrepreensível, tendo o seu coração voltado para Ele, com arrependimento e com sinceridade. Num caso especial, Deus provou a fé de Abraão ao conceder-lhe que sacrificasse seu próprio filho, Isaque. Abraão foi aprovado no teste e, por consequente, Deus prometeu que o seu pacto com ele, Abraão, ia continuar. Deus informou diretamente a Isaque que as bênçãos continuariam imutáveis e que seriam transferidas para ele, porque Abraão lhe foi obediente e guardou os seus mandamentos. Então, meus queridos, aqui, para que o concerto de Abraão com Deus, de Isaque com Deus, de Jacó com Deus, é mantido pela questão da fé e da obediência. E ainda hoje isso também é possível para mim e para você. Deus ordenou diretamente a Abraão e aos seus descendentes que circuncidassem cada menino nascido na sua família. O Senhor determinou que cada criança do sexo masculino não circuncidasse fosse excluída do seu povo, por violação do concerto. Em outras palavras, a desobediência a Deus levaria à perda das bênçãos do concerto. Ou seja, obediência é algo que devemos ter em nós, de maneira que venhamos a obedecer a sua palavra. Lógico que hoje não precisamos fazer mais a circuncisão, né? Mas precisamos nos batizar, crer, mudar de vida para glorificar o nome do Senhor. O concerto entre Deus e Abraão foi chamado de um concerto perpétuo. A intenção de Deus era que o concerto fosse um compromisso permanente. Era, no entanto, passível de ser violado pelos descendentes de Abraão. E assim acontecendo, Deus não teria de cumprir as suas promessas. Assim, Deus ele fez o concerto com Abraão, né, e com a sua descendência. Porém, se a sua descendência desobedecesse, então Deus também poderia não cumprir as promessas. É como ele está falando aqui. Por exemplo, a promessa que a terra de Canaã seria uma possessão perpétua a Abraão e seus descendentes foi quebrada pela apostasia de Israel e pela infidelidade de Judá e a sua desobediência à lei de Deus. Por isso Israel foi levada para o exílio da Síria, enquanto que Judá foi posteriormente levada para o cativeiro na Babilônia. Porque eles quebraram os votos, né? Eles se desviaram, passaram a adorar outros deuses, passaram a fazer as mesmas coisas que o povo fazia, não cumpriram a promessa de expulsar todas as nações para conquistar toda a terra. Então, por isso, Deus ele não cumpre a sua parte da promessa, mas não deixa o povo só. Ele ainda faz novo concerto com ele, né? E tudo isso vai culminar com a vinda do Senhor Jesus Cristo. E aí sim, a partir de Jesus, todo homem, toda mulher que confessar Jesus como Senhor e Salvador faz parte da nova aliança, da nova esperança, que é a nova vida em Cristo Jesus. Amém? Amém. Se você ficou até aqui conosco, meu querido, deixe o seu like, não esqueça de compartilhar este vídeo. Lembrando que todos os dias às 6h45 nós temos a nossa oração da manhã falando com Deus, um versículo para edificar a sua vida. Compartilhe, curta, se inscreva em nosso canal, ajude-nos a levar o Evangelho para outras pessoas. E assim nós estaremos cumprindo o ID de Jesus, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Amém?
Fica na paz, que Deus te abençoe. Estaremos aqui orando. Não esqueça, deixa lá nos comentários o seu pedido de oração, a sua pergunta. Isso pode trazer para nós o entendimento que você quer aprender mais, e vamos estar buscando mais conteúdos, orando ao Senhor para que Ele nos ajude a estar te ajudando nas Escrituras. Amém? Deus te abençoe.